Olá pessoal, tudo bem? Vamos conversar então sobre este primeiro domingo do tempo do Advento? Então fique comigo, primeiro nós fazemos a leitura e depois fazemos alguns comentários para te ajudar aí na reflexão e na participação da celebração eucarística. Muito bem, estamos inaugurando este tempo, novo tempo do ano litúrgico, um novo ano litúrgico. Então nós temos aí o primeiro domingo do Advento, e a primeira leitura do profeta Isaías, capítulo 2, do versículo 1 ao 5. Vamos ao texto. Visão de Isaías, filho de Amós, sobre Judá e Jerusalém. Acontecerá nos últimos tempos que o monte da casa do Senhor estará firme estabelecido no ponto mais alto das montanhas e dominará as colinas. A ele acorrerão todas as nações. Para lá irão numerosos povos e dirão: Vamos subir ao monte do Senhor, à casa do Deus de Jacó, para que ele nos mostre seus caminhos e nos ensine a cumprir os seus preceitos. Porque de Sião provém a lei, e de Jerusalém a palavra do Senhor. Ele há de julgar as nações e arguir numerosos povos. Estes transformarão suas espadas em arados e suas lanças em foices. Não pegarão em armas uns contra os outros, e não mais travarão combate. Vinde, todos da casa de Jacó, e deixemo-nos guiar pela luz do Senhor. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Muito bem, o Salmo 121, o refrão. Que alegria quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Que alegria quando ouvi que me disseram, vamos à casa do Senhor. E agora nossos pés já se detêm, Jerusalém, em tuas portas. Para lá sobre as tribos de Israel, as tribos do Senhor, para louvar segundo a lei de Israel o nome do Senhor. A sede da justiça lá está e o trono de Davi. Rogai que vive em paz Jerusalém, e em segurança os que te amam. Que a paz habite dentro de teus muros, tranquilidade em teus palácios. Por amor a meus irmãos e meus amigos, peço, a paz esteja em ti. Pelo amor que tenho à casa do Senhor, eu te desejo todo o bem. Que alegria quando ouvi que me disseram, vamos à casa do Senhor. Acabei aumentando uma palavrinha aqui no meio, né? Mas vamos lá. Palavra, a segunda leitura, é a leitura da carta de São Paulo aos Romanos. Irmãos, vós sabeis em que tempo estamos. Então, Romanos 13, 11 e 14, tá? Esqueci de dizer. Irmãos, sabemos que em que tempo estamos, pois já é hora de despertar. Com efeito, agora a salvação está mais perto de nós do que quando abraçamos a fé. A noite vai adiantada, o dia vem chegando. Despojemos das ações das trevas e vistamos as armas da luz. Procedamos honestamente como em pleno dia. Nada de grutonerias e bebedeiras, nem de orgias sexuais e imoralidades, nem de brigas e rivalidades. Pelo contrário, revesti-vos do Senhor Jesus Cristo. Palavra do Senhor, graças a Deus. Texto evangélico, leitura de Mateus, capítulo 24, do versículo 37 ao 44. Vamos ao texto. Naquele tempo disse Jesus a seus discípulos: A vinda do Filho do Homem será como no tempo de Noé. Pois nos dias antes do dilúvio todos comiam e bebiam, casavam-se e davam-se em casamento, até o dia em que Noé entrou na arca. E eles nada perceberam, até que veio o dilúvio e arrastou a todos. Assim acontecerá também na vinda do Filho do Homem. 2 homens estarão trabalhando no campo, um será levado e o outro será deixado. 2 mulheres estarão moendo no moinho, uma será levada e a outra será deixada. Portanto, ficai atentos, porque não sabeis em que dia virá o Senhor. Compreendei bem isso. Se o dono da casa soubesse a que horas viria o ladrão, certamente vigiaria e não deixaria que a sua casa fosse arrombada. Por isso também vós ficais preparados, porque na hora em que menos pensais, o Filho do Homem virá. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Muito bem, o sino aqui da igreja está tocando, daqui a pouco tem a missa, né?
E o cachorro latindo também por causa do sino. Mas tá. Primeiro domingo do Advento, né? Ficai atentos, vigiai, pois não sabeis a hora. Aquilo que nós vimos conversando esses dias aqui com o final do ano litúrgico, que é justamente o convite para ficarmos atentos. E isto é natural, mas não normal, tá? É natural, porque é natural assim, a água é fria, né? Quando você vai no rio, a água é fria. É natural que ela seja fria, menos uns rios mais frios, outros rios menos frios, né? Mas é natural que naquela região a água seja daquele jeito, que as folhas sejam verdes, né? Isso é natural. E é natural que às vezes, devido ao nosso egoísmo, a nossa condição que está enferma espiritualmente, tocada pelo pecado. Aqui, gente, eu quero falar uma coisa para você. Já ensinei, já falei que a questão do pecado não é simplesmente porque nós cometemos os pecados, mas é a nossa condição de afastamento de Deus que existe essa tendência nossa. Ou seja, Deus nos libertou, mas a concupiscência, ou seja, a nossa tendência ao mal, ela permanece, né, enquanto não fomos definitivamente para o Senhor. Então, essa luta que nós vivemos, ou caímos presos do nosso egoísmo, presos do nossas tendências más, né? Ou nós ficamos despertos, acordados, atentos para ir ao encontro do Senhor, né? Este é o convite de todo o processo aí da caminhada de advento até o nascimento do Senhor. Então, vigiai, ficai preparado, preparai essa terra, organizai essa casa, né? Então, é um tempo assim de penitência também, não assim, ele se parece o tempo do quaresmal, mas não tanto, né? Mas é um tempo onde que nós vamos ficar mais vigilantes e é a oportunidade também de mudar alguns comportamentos, não é? Então, ficar atentos, porque nós não sabemos a hora e o momento que o Senhor vem, não é simplesmente porque vai acontecer alguma coisa no futuro, que o Senhor vai descer das nuvens, quando eu olho para o céu, né? Ou do céu azul, né? Não sei como que é. E ele vai descer assim, não, gente, vamos com calma, né? Então, assim, quando nós ficamos muito ocupados conosco mesmos, com as nossas preocupações, com os nossos divertimentos, né? É bom divertir sadiamente? É bom, claro, com a família, com os amigos, é bom. E é necessário que façamos. Porém, quando toda a nossa vida é busca de divertimento ou busca de distrações. Eu falava no vídeo desse sábado, na liturgia desse sábado. Como nós, neste mundo, caímos facilmente na distração, né, dos gastos que nós temos de tempo no celular, dos mais jovens nos streams da vida, Netflix, essas coisas todas, com muito tempo, né, de gasto. Fica muito distraídos. Nós também distraímos. E aí, como que nós vamos ficar atentos na chegada do Senhor, que vem na sua palavra, vem na Eucaristia, vem nas situações da vida, né, que nós devemos aí assumir. Então, esse tempo do Advento é justamente para a gente começar a afinar o nosso espírito, ficar mais, como tem aquela imagem da palavra, né, cingir os rins, né, ficar preparados, ficar assim eretos, né, para ficar atentos. Mas eu não digo de uma postura física, simplesmente, eu estou dizendo aqui, né, só para ilustrar, fazendo isso, né, ficar ereto, mas é justamente ter uma disposição espiritual. E essa disposição espiritual, tem duas vertentes. É o nosso esforço junto com a graça de Deus. Então, existe a necessidade do esforço. Então, se eu estou muito tempo aqui preso neste celular, eu preciso baixar isso, né? Eu preciso utilizar com certo equilíbrio. Se eu estou muito tempo distraindo por novidades, conversa, fofoca, eu preciso eliminar isso, né? Ou seja, mas eu procurei, eu consegui aí deixar de falar mal de alguém aí uns 3 dias, mas depois eu voltei, aí eu já esqueci, tá vendo? Não é assim, porque é um treino, né? Se você começou a fazer isto, e de repente caiu de novo, começa de novo,
né? O cristão, ele levanta de novo. É assim. Isso vai eliminando as preocupações excessivas e vai dando possibilidade da gente escutar o que o Senhor diz no nosso coração. E aí vai transbordar na vida. Nós não falamos só dizer no nosso coração e ter só uma vida íntima, né, intimista, né, com Deus. Não. Transforma o nosso coração e a gente consegue ter comportamentos diferentes em relação às pessoas com que convivemos na igreja. Estaremos mais disponíveis e menos hipersensíveis, né, a críticas, né, como nós estamos hoje, né? Estamos muito centrados em nós mesmos, ocupados conosco mesmo, o que os outros pensam da gente, o que eu penso de mim mesmo, né? O que Deus pensa de mim, até isso, tá, gente? Às vezes a gente tem uma reta intenção, mas estamos... Reta não, né? A gente acha que tem uma reta intenção, mas estamos preocupados com a nossa própria imagem. Como eu estarei, presta atenção, né? Como eu estarei, como Deus me vê, como que... Gente, se a gente ficar só nesse ponto, Frei, mas a gente tem que fazer esse esforço? Tem que fazer esse esforço. Porém, é mais como Maria aos pés, Maria, irmã de Marta, que é aos pés do Senhor, que fica colhendo o que o Senhor está revelando, dizendo. Se eu começo a preocupar comigo mesmo, eu nem escuto o Senhor. Né? Mesmo que sejam as preocupações religiosas, né? Nesse sentido, será que eu sou bom? Será que eu sou santo? Será não? Tá? Não, se preocupe, se importe em buscar as coisas do Senhor. Ficar atento às coisas do Senhor. Aí nós vamos poder dizer como o Salmo, né? Que alegria quando ouvi que me disseram, vamos à casa do Senhor. Porque estaremos contentes, esqueceremos mais de nós, lembraremos mais de Deus, deixando que Ele fale ao nosso coração. E na medida que nós vamos treinando isso no decorrer do advento, com o auxílio da graça, nós vamos criando esse espaço maior para Deus em nossa vida, no nosso coração, no nosso cotidiano. Ou seja, como preparar uma manjedoura dentro de nós, no ambiente que vivemos, para a chegada do Senhor. Então, este esperar do advento é justamente esse organizar, né, essas coisas que nos atrapalham, retirar aquilo que realmente precisa ser retirado, diminuir aquilo que às vezes é bom, mas precisa diminuir, porque senão vai ocupar muito tempo e muito espaço no meu coração. Por exemplo, conversar com os familiares é bom aí, né? Que a família que é mais próxima, que gosta de mandar recado, bom dia, né? Tudo isso é positivo. Mas agora, quando só o tempo é gasto de credo, eu falei, até isso, pois é, até isso, né? Até isso. Quando é excessivo demais, a preocupação ela toma lugar da revelação de Deus. Tem um santo da Idade Média, um místico da Idade Média, que estava nesse caminho de santidade, mas ele não é canonizado, né? Ele dizia, até mesmo a preocupação com as coisas de Deus pode, às vezes, atrapalhar o próprio relacionamento com Deus. Aí você fala assim, mas Frei, que confusão é essa? Eu já não estou entendendo mais nada. É porque quando a gente está muito preocupado, né, por exemplo, esses textos podem colocar medo na gente, a gente já viu falando esses dias, né? É quando a gente está muito preocupado, né? Que Deus, que será que será que Ele me ama, não me ama, né? Olha a coisa absurda. Deus, a gente sempre fala, Deus sempre ama a humanidade, tem gente que fica na dúvida ainda. Mas eu fiz coisa feia, porque eu não sinto né, isso, porque eu não sinto que eu sou merecedor, etc. Tal. Mesmo pensando essas coisas que parecem, mas não são. Parece que a pessoa está preocupada, né, que ser melhor, mas na realidade não. Ela está cultivando uma imagem de Deus muito ruim para ela. Aí ocupa o coração. Então, nesse advento, vamos jogar fora toda a imagem ruim de Deus. De um Deus vingador, punitivo, aquele que fica fazendo conta lá no céu com o seu papelzinho na mão, anotando, né? A imagem que talvez nós carregamos de um pai muito rígido, bruto, né? E projetamos em Deus. Não, assim não vai. Vamos lembrar de Jesus Cristo, né? Que chamou o pai de papaizinho, né? Abapai, meu pai, né? Chamou de pai. Então, e todos nós de irmãos. Então, pai é aquele que se preocupa, né? E às vezes nem sempre os pais que algumas pessoas tiveram eram um pai que se preocupava, né? Mas nós temos um pai, não estamos abandonados, né? Então vamos caminhar assim, preparar o nosso terreno, nosso coração,
Aí entra a meditação da palavra, a oração do texto, também meditação das leituras bíblicas, né, que nós temos aí no decorrer desse tempo litúrgico, e o esforço de cada um para a gente preparar bem esse coração e a gente poder falar, né? Que alegria, vamos à casa de Deus. A casa de Deus aqui, eu quero que você guarde isso, tá? É a casa como igreja, mas também a casa de Deus, o nosso coração, o nosso interior e também a nossa casa, né? Então, sempre quando eu vou falar vamos com alegria, essa casa é quando você adentra no momento de oração, estado de oração, né? Quando você faz algo bom na sua família, ali na sua casa, com seus familiares, sei lá, quem mora contigo, né? Se você mora sozinho, você também faz isso nas suas orações, né? Ou convida alguém para tomar um chá, um café e assim vai. Tá bom? Fique com Deus, que você possa bem meditar aí a palavra de Deus nesse tempo. E me fala aí o que é advento para você, né? E vamos conversar mais sobre essa espiritualidade do advento. Tá bom? Abraço com Deus. Até mais. Tchau.